No ar, mais um Pantec, o nosso podcast de tecnologia e inovação aqui da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha a gente aí na Rádio 103.3, na Rádio Pan News FM, e para você também que acompanha a gente no YouTube e no Spotify. Muito obrigado por toda a sua audiência, para quem comenta, quem interage e tudo mais. Muito obrigado por vocês que acompanham a gente. Hoje nós temos um episódio muito bacana, muito especial, assim, que para mim, que a gente vai falar sobre um tema muito importante que rege aí todas as empresas de tecnologia, todas as empresas, na verdade, não só as de tecnologia, né, mas que rege aí o futuro, né, vamos dizer, o futuro das organizações, né, e nós vamos falar sobre dados de comportamento de pessoas. E nós trouxemos uma pessoa super especial, um especialista para falar sobre isso, que é o Guilherme Tavares, que ele é CEO da Tocato, uma empresa que entrega estratégia baseada em dados, né? Obrigado, Guilherme, por estar aqui com a gente. Imagina, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Acho que vai ser um episódio super rico, de muita troca a respeito de uma temática que tem sido cada vez mais importante hoje no nosso mundo, que é a análise de dados e como dados impactam no comportamento e nas decisões, seja das empresas ou até mesmo de nós, como consumidores, né? Eu sou Guilherme Tavares, sou formado em comunicação social com publicidade e propaganda. Eu fui aquele aluno que sempre achou que fosse trabalhar dentro de uma agência de comunicação, mas quando conheci o marketing me despertou um negocinho chamado estratégia, que é algo que me encanta e sempre me encantou a vida inteira. Acabei fazendo uma pós-graduação em marketing, uma pós-graduação em GEO, MBA também em executivo. E hoje atuo no Grupo Tocato, que é uma empresa que já tem 18 anos de mercado, aqui de Florianópolis mesmo, e que entrega para mais de 850 clientes, junto com todo o ecossistema, estratégias de dados e decisões baseadas naquilo que a gente tem de maior ativo hoje, que são os dados que as empresas coletam e possuem dentro das suas empresas. Vai ser um prazer compartilhar com você esse tempo aqui e compartilhar com todos os nossos ouvintes também. Muito obrigado, cara, muito obrigado. E Guilherme, eu queria que tu já deu um background aí de quem é o Guilherme, né, que está falando com a nossa audiência, mas que a gente começasse do começo, vamos dizer assim. Vamos lá. Que a gente está falando de dados. Sim. E aí, eu acho que as pessoas também, assim, a gente precisa conceituar para as pessoas entenderem, os nossos ouvintes aí, os telespectadores, aí, eles entendessem assim, o que é realmente dados dentro das empresas, o que é considerado dados, o que não é. As minhas planilhas são dados, não é? Então, eu queria que você conceituasse um pouquinho para a gente evoluir aí no nosso papo. Legal. Se é para falar de primórdios, vamos falar de onde a gente tem os primeiros registros de dados, né? Hoje, pelo menos de uma maneira geral, olhando para a literatura. Se a gente olhar lá para o início, um dos livros mais lidos e talvez um dos livros mais antigos que a gente conhece como um todo, independente de religião, é a própria Bíblia. Uhum. E na Bíblia a gente já vê a questão da multiplicação dos pães, que não ia dar um número de pão suficiente para o número de pessoas que estavam ali ouvindo o que estava sendo dito, né, pelo que eles acreditavam ser o Messias. E ali eles já estavam analisando dados. Se existe um número X de pessoas e eu tenho um número X de pães e vinhos, não vai caber para todo mundo, eu já preciso tomar uma decisão do que fazer para que todo mundo pudesse comer ou beber. Né? Então, a gente vê que a análise de dados está no nosso dia a dia. Todos nós estamos envolvidos em tomada de decisões baseadas em algum tipo de análise, seja elas em dados estruturados, ou seja, aquele dado que eu posso estar olhando no meu banco, meu extrato, se eu consigo comprar um café hoje ou não, porque eu tenho saldo na conta. Uhum. Ou seja, é um dado estruturado porque eu estou vendo aquilo de uma maneira que eu consiga tomar decisão sem ter muitas percepções. Ou um dado não estruturado, o que acontece em sua grande maioria das empresas ainda no dia de hoje. Que as pessoas tomarem decisões baseadas no achismo, nas percepções, ou em dados que não têm tanta qualidade para tomada de decisão mais assertiva. Infelizmente, para que se tome decisões assertivas, a gente precisa ainda considerar que existem erros humanos ao inserir algum tipo de dado em algum tipo de sistema. Vou tentar tangibilizar isso para os nossos ouvintes, porque a gente tem pessoas que são heavy users de dados, como pessoas que não são heavy users de dados, né? Mas vamos supor que você chegou ali na sua planilha de Excel para começar a fazer a sua gestão financeira. O quanto você tem de salário, você colocou na primeira linha, depois os seus gastos, você foi colocando nas próximas linhas e debitando do teu salário para você ter uma noção do teu custo de uma maneira geral. Ali você está estruturando um dado. Então, ali é um dado real, um dado que você realmente consegue acompanhar sem que haja um erro naquilo que está sendo imputado. O erro ele pode haver porque, às vezes, a pessoa toma a decisão de comprar uma bala, uns chicletes na balada, e ela esquece de lançar aquela informação no Excel ou em qualquer planilha que ela possui em si, aí ela vai ver que o saldo dela ali no final não vai bater com o saldo do banco. Mas ali, na hora que ela vê isso, ela já está fazendo uma análise de dados também. Uhum. E ela está enxergando que o meu banco enxerga de saldo não é o que eu estou enxergando na minha gestão financeira.
Onde está o erro? Na sua grande maioria, o erro está onde não há sistema, onde não há automação para gerar a informação do dado. E aí, nesse caso que eu trouxe aqui, simples, está muito mais na ausência de eu imputar que eu comprei uma balinha de 1,50, 2,50, 3,50 na balada na hora de fazer o meu relatório. Então, esse é um dado que a gente tem no dia a dia e que todos nós possuímos, né? Outro dado que a gente tem o tempo inteiro no nosso dia a dia são os dados de celular. Hoje a gente gera muitas informações e essas informações são preciosíssimas e têm um valor extremamente impactante para as corporações. Hoje você navega no Instagram, no Facebook, você navega no Google, todas essas plataformas, elas nos dão a possibilidade de fazer uma interação, de ter uma comunidade, uma proximidade com aqueles parentes ou com aqueles amigos que estão longe da gente, ou entender um pouco mais sobre a tua vida, sobre a minha vida pessoal, mas no final do dia, o que elas estão ganhando mais dinheiro não é sobre o meu uso em si, é sobre quem é o Guilherme que está por trás daquele uso, para que haja uma inteligência de análise de dados, para que no futuro alguém possa comprar aquele espaço para me impactar e eu acabar adquirindo um produto que está sendo ali anunciado, né? Então, dados está por trás de tudo. Está por trás do seu Apple Watch que está no seu braço, está por trás do nosso celular, está por trás do nosso computador, está por trás até do semáforo que hoje liga e desliga dentro das nossas cidades inteligentes. Antigamente, talvez alguns dos nossos ouvintes vão ter esse conhecimento, os semáforos eles funcionavam por tempo. Né? Então, fica 2 minutos aberto, depois o outro abre 2 minutos, então você precisa ficar 2 minutos fechado. Hoje já existe tecnologia que analisa a quantidade de carros parados naquele semáforo para poder liberar aquele semáforo ou não. Então, ele abre e fecha o outro, analisando o tempo inteiro a informação que está sendo coletada em tempo real. Então, não tem fim o que a gente está vivendo. Mas quando a gente olha para os primórdios, lá para o início, o que é dado é tudo que circula a gente hoje. A gente vive praticamente no universo de dados. Eu achei muito legal a sua analogia com a Bíblia, né? A questão da multiplicação, achei muito bacana e bem didático. E então a gente pode dizer que dados, que na verdade a qualidade desses dados, né? Que vai fazer diferença na análise, né? Que tem o dado e tem a informação, né? O conhecimento, né? Que é gerado a partir desse dado, né? Que esse dado ali, a qualidade desse dado está ligado à forma como você captura ele? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais a gente tiver certeza de que eu estou capturando uma informação ou inserindo uma informação no meu sistema com muita assertividade e qualidade, mais vai ser assertiva a sua tomada de decisão. Hoje, por exemplo, se você coloca num sistema o valor de 50 centavos, né, 0,50 no sistema, você sabe que aquilo é 50 centavos. Mas se quem está inserindo aquela informação coloca sem querer 5,0, deixou de ser 50 centavos e virou R$5. Então, a sua tomada de decisão muitas vezes pode ser potencializada ao erro pelo simples fato de você ter coletado ou inserido um dado errado no teu sistema ou onde você está fazendo a tua análise. Então, não tenho dúvidas de que quando a gente olha para o poder que a gente tem hoje de análise de dados, não está só sobre o quanto eu tenho capacidade de cruzar informação, performance de máquina, nada disso. Também está lá para o início da inserção do dado no nosso sistema, porque o fim ele acaba sendo reflexo do que a gente coloca aqui no início. É uma analogia que a gente brinca na tecnologia, assim, não é nenhum palavreado chulo do que eu vou falar aqui, mas o que a gente brinca é assim, ó, merdim, merdout. Se entrou coisa ruim, vai sair coisa ruim. Se entrou coisa boa, vai sair coisa boa na hora da análise. Sim. Então, mas sempre que você depende do fator humano para inserção, dentro desses exemplos que você deu, por exemplo, sempre que você dá para concluir que sempre que você depende do fator humano para inserção de dados, você está passível a erro. Sim. Obviamente a máquina também, né? A gente sabe que a tecnologia, mesmo nos trazendo um grau de assertividade e de impossibilidade de erro altíssima, mas ela ainda é passível de erro. Um sistema pode simplesmente ter sido codificado por uma pessoa que não percebeu um erro na hora de fazer uma lógica de programação, e mesmo que aquele sistema colete a informação correta, na hora de trabalhar essa coleta para uma carga ou para uma inserção daquilo no sistema, ele pode ter na lógica de programação um erro, e aí sim inserir aquilo de uma maneira errada. Então eu posso estar capturando por uma máquina que passam 50 carros aqui na SC401 por segundo, mas na hora que aquela mesma máquina que capturou corretamente jogou a informação automaticamente no sistema por algum tipo de lógica, ela pode colocar sem querer que ela pôs 49, ela pôs 50. Então existe sim, na sua grande maioria dos erros, o erro humano por distração, porque a gente vive um mundo hoje muito intenso de distração. A gente é atacado o tempo inteiro por mensagem no WhatsApp, mensagem nas mídias sociais, mensagem de e-mail. As pessoas nos chamam no nosso ambiente de trabalho, então o tempo inteiro a gente vive um momento de distração,
o que nos possibilita inserir informações de uma maneira errada no sistema. Mas a máquina também erra. Então, eu acho que os dois lados aí precisam o tempo inteiro ter algum tipo de análise de qualidade, né? Que a gente chama auditoria, né? Uma auditoria, para entender exatamente se eu estou tomando decisão baseada num dado que ele tem qualidade ou não. E hoje tem informações, hoje tem tecnologia pronta e disponível no mercado para qualquer tipo de empresa que ela consegue analisar através da inteligência artificial todos os dados daquele banco de dados e te mostrar exatamente onde pode ter furo. Onde tem uma vírgula no lugar errado, onde a informação é uma letra e deveria ser um número. Então, toda essa higienização do banco de dados, que a gente chama dessa forma na tecnologia, hoje já é feita automaticamente por robôs e por inteligência artificial. Né, entrando nessa questão de inteligência artificial, você acha que a inteligência artificial ela já está sendo usada ou ela pode ser utilizada nessa qualidade da captura do dado em si, na hora da captura do dado? Sem dúvida. É o exemplo que eu trouxe aqui de um semáforo que já está com inteligência artificial para analisar se eu tenho 40 carros parados na 401, a SC 401, e se eu tenho só 50 carros parados aqui na que cruza ali da Beira-Mar, e eu tomar uma decisão com a inteligência artificial pelo robô de qual semáforo eu libero para o verde ou para o vermelho, de acordo com o fluxo que eu preciso fazer com que aquela rodovia possua. Então, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial ela consegue ajudar na captura e também acelerar a tomada de decisão para que haja uma ação pertinente ao objetivo daquela análise de dados. Muito legal. Eu vejo queria a tua opinião, eu vejo algumas inteligências artificiais, aí trazendo um pouquinho mais para a minha área de atuação, que é marketing e vendas, na parte de uma das grandes dores que existem aí na área de vendas, se chama CRM, né? Então, a dificuldade que a gente tem de fazer o vendedor preencher o CRM, que é uma grande, acho que... Todas as empresas. Não existe empresa que não tenha esse problema. Se você conhece um vendedor que preenche o CRM todos os dias, me apresente ele que eu quero contratá-lo, né? Então, e nenhum vendedor, não adianta a gente dizer, nenhum vendedor gosta de preencher CRM, né? Então, eu já ouvi vendedor falando assim, cara, você quer preencher CRM ou que eu venda? Eu assim, cara, o CRM é para você vender. Sim. Então, mas é uma guerra, né? É uma guerra. E aí, uma das formas, eu já vi inteligências artificiais aí que tem disponíveis no mercado que tentam entrar nessa dor, né? E que já faz a leitura de uma ligação, já faz uma leitura de um WhatsApp, de um e-mail e já preenche o CRM de uma forma automática. Como é que você vê isso? Isso realmente uma tendência nessa área? Eu não tenho dúvidas de que isso é uma tendência. Se a gente olhar as tendências para o próximo ano e para esse ano, quando a gente pensa em avanços da tecnologia, e olhando especificamente para a área de inteligência artificial, trazendo um exemplo que você está colocando aqui na mesa, a gente olha muito para as assistentes de voz, né? Seja uma Alexa, uma Siri ou qualquer uma dessas que a gente tem aí nos nossos aparelhos mobile ou os aparelhos de casa, né? Então, hoje você consegue pegar pelo WhatsApp, mandar um áudio por um número, a inteligência artificial, ela lê esse áudio, transcreve isso em texto, entende o contexto do texto e preenche o CRM simplesmente no áudio que você fez de 30 segundos. E o nosso vendedor, trazendo esse exemplo aí do vendedor que você colocou também aqui como para a gente tangibilizar para os nossos ouvintes, o vendedor, ele tem 30 segundos para mandar um áudio no WhatsApp. Porque ele não gosta de chegar em casa, abrir o laptop, ou ligar o seu computador, ter que preencher, lembrar da reunião que ele fez 8 horas da manhã e já são 7 horas da noite, né? Para preencher todas aquelas informações. Mas se eu sair da reunião e estou dirigindo o meu carro, eu posso ali parar no semáforo e gravar 30 segundos de áudio e esse áudio é escrito pela inteligência artificial e facilitar esse gap que a gente vê hoje em comportamento, principalmente, né? Porque isso é um gap de comportamento, não é um gap de sistema. Porque o sistema existe, os campos existem, eles só não são preenchidos. Então é um gap de comportamento, especificamente, até trazendo para o tema que a gente está falando aqui de como a inteligência artificial e dados vão mudar comportamentos humanos. Eu acho que isso vai facilitar bastante também as empresas a terem dados mais em real time, inclusive, olhando para o início da venda ou para os atendimentos que os vendedores fazem ali na ponta. Então, uma das tendências que a gente vê para o próximo ano e para esse ano especificamente é a aceleração de inteligência artificial dentro das assistentes de voz. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ver isso entrando em todos os sistemas. A gente está falando de vendas aqui, mas por que não ter uma assistente de voz numa área de compras? E ao invés de eu chegar lá e falar assim, confere o estoque, deixa eu conferir o estoque aqui. Estou olhando, eu tenho só 40 canequinhas dessa e eu preciso ter 50. Ao invés de eu gerar um pedido, por que não só gravar um áudio e gerar um pedido de 10 canecas da Pantec? E aí já gerar toda uma ação que gera um pedido, já faz um orçamento, já faz todo um processo automatizado por trás disso. Muito legal.
Para você que está escutando a gente aí na 103.3, na Pan News FM, nós estamos aqui falando sobre dados e comportamento. E estamos com o CEO da Tocato, o Guilherme Tavares, que está aqui esclarecendo tudo aqui para a gente. Cara, eu queria entrar numa outra, porque a gente teve um evento recente aí aqui na cidade, né? Que foi o pessoal da Zorro, lá no CRM Summit, que foi bem bacana, que a gente falou muito sobre inteligência artificial, captura de dados e essa parte de CRM. E a gente abriu uma discussão depois desse evento aqui, em alguns episódios, também falando sobre isso. Como que a inteligência artificial, ela captura esses dados e ajudam na parte de vendas, né? Como um todo. Lá a gente viu algumas inteligências artificiais que já estão de voz, que já estão fazendo atendimentos por voz, vendas por voz, isso lá fora. Aqui não tem em português ainda, mas lá fora já vimos algumas coisas acontecendo. Mas houve também uma discussão muito grande dentro do evento, falando sobre a questão de a IA substituir as pessoas, principalmente nesse começo da cadeia, aí falando ainda nesse exemplo de vendas, um SDR, um pré-vendedor, onde isso vai ser substituído, né? E aí tem toda a dor dos pré-vendedores aí que estão morrendo de medo, né, dessa história toda. E também um outro lado que foi o próprio Jeb Blount, que na palestra final dele, ele falou muito assim, a IA legal, bacana, mas é um assistente, né? O fator humano ainda é primordial. Queria a tua visão. Eu vou começar falando contigo sobre uma frase que eu ouvi no evento do Google Next do ano passado, o evento da Google que acontece em Las Vegas anualmente. Eles disseram assim, a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano, mas o ser humano que não conhece, não sabe utilizar a inteligência artificial vai ser substituído. Muito boa. Eu acho que isso resume um pouco do meu ponto de vista também, porque eu acredito que um dia as pessoas precisaram aprender a trabalhar com celular, aprender a trabalhar com laptops, aprender a ligar uma televisão. Se a gente olhar lá para o início, quando a televisão foi lançada, por que não aprender a trabalhar com inteligência artificial? E eu acredito que todos esses são periféricos, são assistentes, que vão nos ajudar a fazer aquilo que eu não preciso fazer ou usar do meu esforço diário para fazer, porque uma inteligência artificial uma máquina faz por mim. Agora, a capacidade de análise, a capacidade de fazer cognições inteligentes, de provocar o e se, o e não, e que o ser humano faz muito bem, que é o que nos diferencia, inclusive, da máquina, dos animais, etc. Isso sim, a gente jamais vai ser substituído no meu ponto de vista. Então, a dica que eu dou para todo mundo é aprendam e não tenham medo de trabalhar com inteligência artificial. Ela já está no seu celular, ela já está muitas vezes no sistema que você usa no seu dia a dia, ela já está com certeza na forma com que você lida no seu dia a dia com o ônibus, ou com o seu carro, com o semáforo, ou com o seu celular, ou com o seu laptop no seu trabalho. Você não pode ter medo desse bicho. Esse bicho já está no nosso meio. Até nem gosto de falar de bicho, porque bicho parece que é uma coisa que a gente não quer interagir. Sim. Apesar que a gente deve ter muitos aqui fãs de pet, né? Que gostam de interagir com bichos também, como eu. Mas eu acredito que a gente só vai ser substituído nas empresas se a gente não souber trabalhar com inteligência artificial. Se a gente souber trabalhar com ela, ela não vai substituir a gente. Muito legal. E assim, a gente também tem muitos da área de inteligência artificial que dizem que a gente está passando por uma revolução sem precedentes. Ou uma evolução, na verdade, sem precedentes. Né? Que o que vai mudar o termos, aí vem uma lei de Moore que já não faz mais sentido, por exemplo, né? Dos processadores, né? De 1 ano e meio de evolução. Agora a gente já fala em 3,8 meses, que a gente... Surreal, né? É surreal. E aí a gente falando até sobre quando a gente falou no episódio, ali a gente contou alguns casos de inteligência artificial, nós falamos sobre aquele caso que teve em Hong Kong, daquele golpe que teve em Hong Kong, utilizando inteligência artificial e tudo mais, que isso foi em março do ano passado. Sim. Faz 1 ano que fez aquilo. Se a gente coloca aí que a inteligência artificial, ela dobra de sua capacidade em 3,8 meses, né? 1 ano depois, como é que elas não estão? Né? Então isso assusta bastante, né? De qual vai ser realmente a posição. Mas eu acho que isso assusta muito, aí é uma opinião muito pessoal, isso assusta muito também o quanto que você não conhece do negócio. Quanto menos você conhece do negócio, mais você se assusta com aquilo. Sim. Né? Então, quanto menos você estuda sobre aquilo, né, mais você tem medo daquilo, né? Então, só complementando isso que você falou, não tenham medo, né? Falando para nossa audiência, não tenha medo. Vá lá e aprenda como é que eu posso ajudar aquele trabalho. Não vá contra. Porque se você for contra, você vai estar fadado ao fracasso. Eu acho que existe sempre um medo e um receio do obscuro, né? Do novo. Isso é natural. Imagino que os nossos avós, quando descobriram o rádio, quando começaram a pensar em rádio, também tinham medo daquela caixinha que trazia informação em formato de áudio, sem você saber muito bem quem estava falando do outro lado. Hoje, rádio pra gente, streaming é dia a dia, é natural, né? Mas houve uma geração que lidou com esse medo aí.
A nossa geração vai ter que aprender a lidar com isso, porque os nossos filhos já vão ser treinados desde sua escola ou os seus primeiros estágios ou na universidade, já com isso no dia a dia deles. Então, eles vão viver com a inteligência artificial aquilo que a gente vive com rádio, que a gente vive com telefone celular. Já é natural pra gente. Exatamente. E eu queria voltar aqui para o nosso meio empresarial. E a gente falou sobre coleta de dados, dados de qualidade, dados de não qualidade, a IA como ajudando tanto na auditoria como na captação do dado para ele ficar mais limpo, mais higienizado, como você usou. Mas eu também queria trazer um pouco sobre a questão de dados, de como que as empresas elas podem passar, né, por onde que elas começam a colocar as suas empresas orientadas a dados. Que eu acho que esse é um ponto importante, porque... Por exemplo, você é do marketing também. Você vai lá numa Meta da vida, num Google da vida, tem zilhões de métricas ali para tu analisar. O que é importante, sabe? Como é que eu começo? Porque eu nem entendo de marketing digital, eu entendo da minha empresa, do meu negócio que eu faço. Sim. Né? E aí, marketing e vendas, por exemplo, eles têm as suas métricas ali que todo dia surge uma nova, uma coisa diferente. E aí, isso tudo são dados que são capturados. E aí, como é que eu começo a pensar em estruturar a minha empresa orientada a dados, né? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é você, como fundador, como presidente ou como dono da empresa, entender que a gente não vive mais a era das percepções dos achismos. Já foi essa era. Não que ela precisa sair também, tá? Eu acho que mesmo diante de muita análise de dados, a gente sempre precisa ter um pouquinho da percepção também, porque na percepção e na experiência vem muitas perguntas que às vezes quem está cruzando os dados ainda não teve de insight, né? Então acho que aí está onde a gente coloca o achismo, a percepção e a experiência. Então acho que o primeiro ponto é isso, a gente é o dono, é o fundador ou é o presidente, entender que existe sim hoje metodologias e existem sistemas que entregam para eles tomadas de decisões muito mais assertivas. Mas diferente de cultura, que muitas vezes vem de cima para baixo, diferente de outras metodologias, de outras áreas que também tem de baixo para cima, né? Top-down, down-top, como a gente fala nas empresas, eu acho que o aculturamento de necessidade de tomada de decisões de dados ou de falar de dados dentro das empresas precisa ser 360. Entendi. Então, são pessoas de baixo já analisando dados de operação, são líderes de mid-layers, líderes ali do meio, de gestores, diretores ou até mesmo coordenadores, tomando decisões táticas baseadas em dados, e também o conselho, ou o presidente, ou o C-level da empresa tomando decisões estratégicas baseadas em dados. Quando você vê uma empresa tomando decisões com dados em pilares táticos, estratégicos e operacionais, aí sim ela está caminhando para uma fluência de dados, orientada a dados ou direcionada a dados, né, de uma maneira geral. Então, acho que a primeira dica cai a ficha de que não existe mais percepção nesse mundo, de que não existe mais achismo. A experiência ela é fantástica para fazer novas perguntas, mas é para isso. Não é mais do que isso no dia a dia, no nosso dia de hoje, né? E a segunda dica é: deixe fluir todas as áreas da sua empresa em análise de dados. Entregue para ela sistemas, entregue para ela ferramentas para que todas as áreas consigam fazer análise de dados de uma maneira geral. E aí eu acho que começa a trazer um aculturamento, né? A gente tem hoje, segundo a metodologia do MIT, a gente tem 5 pilares de maturidade de dados que fazem uma empresa sair do que a gente chama de data negation, que é aquele que acredita que dado não é importante para nada, até o data driven, que é aquela empresa que é orientada a dados ou direcionada a dados, né? Até uma das metodologias que nós, como Grupo Tocato, trabalhamos com os nossos clientes hoje, ela é baseada em cima desses 5 pilares hoje do MIT. E todos eles você passa por algumas fases. A fase da curiosidade, a fase do teste, a fase de escalar a análise de dados dentro da sua empresa, né? Então, sair do data negation e dar o primeiro passo, que é testar, eu acho que é extremamente importante também hoje para as empresas. E aí, a provocação que eu sempre falo para amigos ou que eu falo para clientes que estão começando a trabalhar conosco é: me traga um dado que você toma decisão diariamente e que você sabe ou acredita que ele está 100% correto. Me traz essa história desse dado, me traz a linha de negócio e o raciocínio de fórmulas que está por trás dele, que eu vou buscar a origem desse dado e eu certamente vou te mostrar que em algum momento você tomou decisão olhando o dado errado. Porque eu tenho certeza que quem construiu essa informação toda numa planilha de dados de Excel ou numa planilha de qualquer outro produto, em algum momento pode ter desviado o foco ou ter tido alguma distração que pôs uma fórmula errada ou que mexeu numa coluna ou que mexeu numa linha e você tomou decisão olhando para a informação errada. Em 90% das vezes que eu faço esse tipo de provocação, a gente acha erro, e erros que muitas vezes coloca até em xeque
a cadeira de quem a gente está vendendo. Aí, óbvio, a gente tem que ter, né, um jeito de trabalhar isso para também não colocar em risco aquela pessoa que está ali adquirindo e modernizando a empresa, mas isso já aconteceu conosco. A gente mostrar para a pessoa numa demonstração que eu coloquei para ele uma prova, um dado que para ele era um dado de muito valor, que era o dado de variação da soja, especificamente desse cliente, e variação de soja quase que diário ali, né? Sim. O da soja. E eles estavam tomando decisão de comprar a soja, olhando para um número específico, e quando eu mostrei para ele o número, ele falou assim, não, mas espera aí, nesse cenário eu não podia estar comprando. E eles estavam tomando a decisão de compra, ou seja, ele ia gerar um rombo futuro se a gente conseguiu simplesmente numa demo simples ali para ele mostrar que ele precisava sim começar a tomar decisões baseadas em dados com qualidade, com hierarquia de dados, sabendo a origem do dado, porque hoje com o tal do Big Data, né? Alguém algum dia soltou essa frase, eu falo alguém para a gente não precisar trazer o nome também, né? Um gringo aí soltou a frase de que dado é o novo petróleo. Né? Isso é se falado hoje muito nas palestras quando se fala de dados, né? O que eu costumo falar é que as pessoas esqueceram que para o carro andar precisa refinar o petróleo, alguém precisa abastecer esse carro e alguém precisa acelerar esse carro depois, né? Então, as pessoas estão coletando muitos dados. As empresas coletam e estão enchendo seus big data, né? Estão enchendo os seus servidores, os seus bancos de dados de informação, mas elas sequer sabem para que elas vão utilizar. Exato. Eu vejo, primeiro eu quero fazer um comentário em relação a isso que você falou, até contar um acontecimento bem parecido com o que você colocou. A gente estava numa reunião recente aí de prospecção até, né, lá na nossa empresa, e aí a gente olha só como a questão do dado. A gente não está nem falando de sistema, a gente está falando só do dado realmente, né? E nessa reunião a gente estava com duas pessoas. A gente estava com o diretor comercial, obviamente que eu não vou falar o nome da empresa, mas a gente estava com o diretor comercial e o CEO, o dono da empresa, fundador, o dono da empresa. E eu estava ali prospectando, querendo vender os meus serviços. E aí ele veio e a briga era que o diretor comercial estava brigando. Não, eles querem passar a meta para 2 milhões e 100 por mês. E a meta é 1 milhão e 400, então quer passar, E aí eu fui fazendo algumas perguntas de dados, assim, para eles, né? Como é que é isso, como é que é aquilo, quanto que é isso, quanto que é aquilo, né? Quantas reuniões, quanto isso, perguntando algumas informações de dados. E aí, rapidamente, no final eu falei assim, pessoal, olha só, de acordo com o que vocês falaram, sem mexer em nada, sem apertar nada, só com os dados que vocês me falaram. A capacidade que vocês têm hoje instalada, de equipe e tudo mais, é de 2 milhões e 900. Então, 2 milhões e 100 é extremamente baixo para você fazer. Então, dá para você fazer. Eu ganhei o CEO e perdi o diretor de comercial. O CEO, na call que a gente fez, o CEO abriu o olho, abriu o sorriso. Brilhou assim, tá aí, ó, é isso que eu quero. E o diretor comercial não fala comigo até hoje. Sim. Né? Isso já faz alguns meses. Mas só porque para ver como as pessoas também, elas coletam, e era uma empresa que coletava muito dado. Sim. Então ela coleta muito dado e às vezes montam dashboards lindos, maravilhosos, né, coloridos e animados e tudo mais, né, e você olha só como é que é a nossa, mas aí coisas simples assim, que você vai olhar, você vê que a empresa em si não está orientada a dados realmente, né? Infelizmente a gente hoje vê muitas análises, muitos dashboards sendo construídos pelos nossos, pelo mundo, né, pelo ecossistema como um todo, né, às vezes não é nem dentro do nosso ecossistema em si, que a gente chama que são dashboards temporários, né? Então, qual é a visão que o diretor comercial daquele ano quer ver? É essa. Então, ele vai lá e vê e monta um dashboard, uma análise, um desenho de negócio todo desenvolvido para aquele diretor comercial. Esse diretor comercial sai da empresa no ano seguinte, entra um outro que quer ver de outra maneira. Então, existem muitos dashboards hoje bonitinhos, com efeitos, etc., que não trazem informação de valor para a empresa. Eles preenchem o ego para alguém contar uma história baseada em dados. E não para alguém analisar dados para contar uma história. Tem até um dos podcasts que a gente gravou, foi muito sobre isso, sobre data storytelling. É como eu conto uma história baseada em dados e não como eu crio dados para contar história. Porque dados mentem. Eu posso chegar para você e mostrar um gráfico completamente visualmente distorcido e que vai te fazer psicologicamente ter uma análise diferente do que aquele gráfico realmente é. Por exemplo, vamos sugerir aqui que alguém fez um voto a gente fez um voto aqui na internet se essa caneca é branca ou é preta. E aí 90% disseram branco e 10% disseram preto. Só que se eu coloco esse gráfico visualmente, o 10% mais próximo do 90% ali... Já mudou. Já mudou a percepção de quem está vendo aquele gráfico só com o olho e não está entendendo, não está interpretando aquele dado ou aquela informação. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado hoje.
porque dá para se mentir com a estatística. Sim. Eu até falo para os meus alunos, até eu falo isso. Falo assim, porque os números não mentem. Assim, é o que mais mente. É o que mais mente. A história para exatamente. Você mudou a ótica dele, como tu falou ali, tu botou um próximo do outro, já acabou, já é outra coisa, né? Então tem que tomar muito cuidado. E isso que tu falou, que você falou é muito importante, eu acho, que é essa questão de como que a visão do profissional em si. Porque eu vejo muitos profissionais, tanto de marketing, em todas as áreas, toda RH, todas as áreas, que eles realmente sobem esses dashboards de uma forma bonita, de uma reunião de diretoria, e mostra aquilo ali para justificar o seu trabalho. Mas aquilo não está ligado ao realmente os objetivos, os propósitos e as estratégias da empresa. Sim. Né? Então, eu acho, pelo menos eu acredito, né, queria ver a tua visão, que a orientação a dados de cada uma das células dentro da empresa tem que estar ligado dentro dessa estratégia organizacional como um todo. Sem dúvida. Se não tiver, não faz sentido. Até por isso, a gente, o ano passado, lançou o que a gente acredita ser a próxima disrupção da indústria, que é a indústria 5.0, olhando o dado no centro e não o cliente no centro, como é a 4.0. A gente lançou o que a gente chama de universo de dados. O universo de dados, o que está por trás do universo de dados é olhar a empresa de uma maneira estratégica, utilizando dados. O meu sonho seria todas as empresas brasileiras ou mundiais terem um dos pontos, pilares estratégicos dele, a palavra análise de dados, ou dados para tomada de decisão. Porque o dado ele é muito importante em qualquer uma dessas camadas, qualquer um dos pilares, seja operacional, tático ou estratégico. Mas se a estratégia não vier analisada de dados, não adianta nada você olhar para a operação e para o pilar tático analisando dados. Porque se a estratégia está olhando para o norte à esquerda, e todo mundo analisando dados, olhando para aquele norte, para aquela estratégia, mesmo que você esteja analisando o dado corretamente, para acoplar a estratégia, você vai fazer puxadinho. Você vai fazer achados para contar aquela história. Agora, se a estratégia está olhando para o norte de uma maneira onde é o norte verdadeiro, a análise tática, a análise operacional vai vir impulsionando e potencializando a estratégia. Então, a tua visão é super correta. É isso mesmo, né? Sim. Bom, eu queria entrar agora no teu evento. Legal, vamos falar do DWX. Queria falar do DWX, eu queria que tu falasse esse evento acontece quando, qual é a edição dele, me fala um pouquinho. Legal. Há cerca de 3 para 4 anos a gente sonhou com esse evento, né? A gente pensou, poxa, a gente precisa trazer um evento que protagonizasse a temática dados, né? Há 18 anos a gente patrocina eventos, a gente realiza eventos pequenos, mas quando a gente vai olhar para a temática dados, ou ele é uma trilha, ou ele é só uma palestra no meio de toda a temática que é desenvolvida nos eventos de uma maneira geral. E como a gente vive esse mundo de dados já durante esses 18 anos, a gente lançou o DWX no ano passado, num primeiro experimento. A ideia era que a gente conseguisse colocar 300 pessoas para dentro desse evento para gerar educação em dados para as pessoas. Não era para vender software, não era para vender nada. A ideia do DWX é provocar nas pessoas amplitude e crescimento de maturidade na área de dados, né? No conhecimento de dados, no aculturamento de dados. A gente conseguiu colocar 540 pessoas para dentro do evento de acordo com a intensidade da procura das pessoas entender mais do tema. Esse ano a gente tem um desafio grande, mas estamos bem perto de bater esse desafio, que é colocar 1.500 pessoas aqui no Centro-Sul. Vão ser 2 dias, dia 20 e 21 de março. É uma quinta e uma sexta-feira. Todos os ouvintes estão convidados aí. Inclusive, a gente disponibilizou para vocês aí um cupom de desconto. Sim, nós vamos divulgar. Para que eles pudessem também estar presentes. Eu quero ao vivo aqui também disponibilizar 3 cupons VIP para você sortear gratuitamente. Olha. Depois você sorteia aí também esses cupons para a sua audiência. Mas o DWX, ele nasceu com esse intuito. O intuito de colocar os dados como protagonista nas tomadas de decisões das empresas, em todos os pilares, tático, estratégico e operacional. E o que é mais importante, a curadoria do evento coloca para trazer conteúdo pessoas que realmente vão trazer conteúdo de qualidade. A gente não coloca pessoas para fazer jabá, mesmo que eles sejam patrocinadores. Sim. Porque a gente acredita muito, principalmente você que é do marketing digital também, a gente acredita muito que quando você traz conteúdo de qualidade para um potencial lead, ele te procura e levanta a mão. Você não precisa falar o tempo inteiro para ele levantar a mão para você durante uma plenária, durante uma palestra, né? Sim. Então, essa é muito a pegada do evento. O evento é um lugar de network, é um lugar de gerar conexões. São 2 dias de evento esse ano, são quase 4 vezes o tamanho do evento que a gente fez o ano passado em metragem quadrada. Tem muitas experiências, a gente está preparando muita coisa legal. A gente traz o nome Experience no nome, Data World Experience é o nome do evento, DWX. A gente traz o nome Experience no evento porque a gente quer proporcionar para todas as pessoas que estão ali
do palestrante ao cliente, ao fabricante, ao patrocinador, às pessoas que estão visitando, né, o evento, a melhor experiência possível para eles crescerem a maturidade dele em dados. Muito bacana, muito bacana. Bom, muito obrigado. Né, você vai estar com a gente, inclusive, né? Vou estar, eu queria agradecer também o convite para a gente estar lá. Nós vamos estar lá, pessoal, os ouvintes, pessoal que acompanha a gente, nós vamos estar lá também. Fomos convidados pela Tocato para a gente estar lá no palco. Vamos levar a equipe aí para fazer cobertura e tudo mais. Obrigado. Eu queria agradecer a Ana também, tá ali, né? Ela não está nas câmeras, ela fugiu aqui das câmeras. Não, mas obrigado pela ponte aí e tudo mais. Com certeza vai ser um sucesso. Obrigado pelos convites aí. Depois a gente fica ligado aí nas redes sociais que a gente vai fazer aí uma movimentação para a gente sortear. Legal. Muito bacana. Então são 2 dias, dia 20 e dia 21. Exatamente. De março. 2 dias de evento, 20 e 21, aqui em Florianópolis, onde a gente nasceu e onde a gente sempre quer que as pessoas venham conhecer a nossa raiz, né? São mais de 40 palestrantes durante esses 2 dias. Tem momento de happy hour que todo mundo gosta, porque o momento de happy hour, ele é legal para conexão, para networking, para troca, né? Tem umas surpresas que o nosso time aí de marketing e eventos está preparando para todos os que vão estar ali conosco. Inclusive tem surpresas que nem eu sei, porque eles até tu vai ficar surpreso lá para mim, né? Mas eu tenho certeza que aquilo que um dia eu vi 4 anos atrás, a gente vai tangibilizar mais uma vez esse ano, trazendo mais um sucesso aqui para Florianópolis, que é esse evento. Eu acho muito bacana, porque a gente tem, infelizmente, a gente teve uma saída do RD Summit daqui, né, da cidade. Eu acho que é uma perda muito grande que nós tivemos para a nossa cidade. E a gente tem eventos aí que estão trazendo experiência super bacana, como esse de vocês, o próprio da Zorro, que teve no ano passado também, com experiência super bacana, com presença de gente de fora e tudo mais. Então eu acho que é muito bacana. A gente não está deixando esfriar, né? Morrer ali essa energia, essa coisa toda que o RD Summit trouxe para nós, né? Que agora está lá em São Paulo, infelizmente. E somos a Ilha do Silício, né? Exato. Então, eu acho que a saída da RD foi um impacto para toda a cidade, não só olhando para a economia, mas para todo mundo que tem um carinho especial pelo RD Summit feito aqui, com o Sunset, né? E tudo. Quem viveu o RD Summit aqui sabe da diferença que é o RD Summit lá em São Paulo também, por mais que eles busquem levar também a experiência para lá, mas também abriu portas para inúmeros outros eventos que nasceram aqui na nossa cidade, né? A gente tem o próprio Summit, que você falou da Zorro, a gente tem o Delas, que é um evento do Sebrae, o evento de startup também, que acontece antes do Delas também, que tudo isso nasceu com a ausência de um evento de porte como era o RD Summit. Né? Também abre portas para outros eventos. Eu acho que aí a nossa, como nós somos a capital, né? Esse ano passado fomos eleitos a capital nacional das startups, né? A gente precisa estar bem representado aí com esses eventos que vocês trazem. Mas como é que tu vê já nessa pegada do evento em si, como é que tu vê esse tipo de evento? Porque nós temos eventos que são mais técnicos, né? Vamos dizer assim, vou dar um exemplo de um evento que acho que o TDC, se eu não me engano. Ele é um evento bem técnico. Sim, né? São development, desenvolvedores. São desenvolvedores, né? São um evento bem técnico. Quando você fala de dados, assim, a primeira coisa, assim, para as pessoas que não têm tanto contato com dado, dá a entender de que é um evento assim também. É um evento mais técnico, né? É essa a ideia? Não é essa a pegada. O nosso evento, ele traz conhecimento e conteúdo tanto tecnês para o técnico, para o heavy user que está ali codando a análise de dados, para o engenheiro de dados, para o arquiteto de dados, para o cientista de dados, como também para a área de negócios. Então, a gente consegue ver na plenária pessoas que vão trazer provocações a respeito do futuro da inteligência artificial, quais são os limites éticos da inteligência artificial, como também a gente vai conseguir ver no palco adjacente, que é o palco da Trilha X, que a gente fala, que é o nome carinhoso que a gente deu para ele, a gente vai ver pessoas trazendo o uso e aplicação de como se desenvolver uma inteligência artificial no momento ali, na hora. Né? Então, eu acho que o público presente vai ser muito misto. E isso que faz o evento ser diferente. A gente não focou na área de negócio, a gente não focou na área técnica. A gente focou na junção das duas áreas. Muito bom. Porque é isso que a gente acredita que funciona dentro das empresas. Por isso que eu falei sobre o pilar estratégico, tático e operacional. Eu preciso ter o técnico com o mesmo nível de conhecimento de negócio que uma área de negócio precisa ter de conhecimento do que uma tecnologia pode entregar. Quando isso se alinha, é quase que os astros se alinham. E aí entra de novo a história do universo de dados, onde a gente tem o dado no centro, mas vários planetas que se interrelacionam uns com os outros, se interagem uns com os outros para fazer com que a estratégia de dados seja coerente e entregue para a empresa a orientação de dados de uma maneira geral. Muito legal.
Cara, eu queria puxar um outro assunto agora, que seria mais uma orientação, sabe, para a nossa audiência. Ela são muitos empresários, né, de diferentes segmentos, né, que nos escutam e nos assistem. Mas eu queria, se você como especialista, para esses empresários que estão escutando a gente, que não tem uma empresa orientada a dados, às vezes não é uma empresa muito grande também, é uma empresa um pouco melhor, mas que vê valor nisso tudo que a gente está falando aqui, mas não sabe nem por onde começar. Mas é que não sabe nem, ele está lá na planilha do Excel. Sim. E tudo mais, tá tentando tabular as coisas, de repente o foco dele tá muito mais na última linha, no saldo no final do mês, né? Mas você como especialista, como é que você, quais são as principais dicas e caminhos que você daria para esse pessoal? Legal, contrate a Tocato. Brincadeiras à parte, eu acho que a resposta vai muito no que eu te trouxe lá atrás, quando você falou sobre a importância do aculturamento e da maturidade de dados na empresa, né? De uma maneira geral. Primeiro que para ser uma empresa orientada a dados, você não precisa necessariamente ser uma empresa 100% automatizada. Ou seja, ter sistemas em todas as áreas, excluir as planilhas de uma maneira geral. Óbvio que quanto mais você automatiza, menos erro você tem numa tomada de decisão, como a gente já falou lá atrás nesse episódio. Mas você consegue ser uma empresa orientada a dados utilizando planilhas de Excel ou de qualquer outro produto que seja paralelo aí ao Excel como um todo. Então, acho que o primeiro ponto é desmistificar que só pode ser uma empresa orientada a dados se eu sou grande, se eu sou enterprise, se eu sou mid. As SMBs estão longe, pelo contrário. As SMBs também coletam dados, também possuem dados, só que muitas vezes elas não estão muito estruturadas. Sim. Por exemplo, talvez a sua caderneta da padaria, onde você faz a compra do seu pãozinho todo dia, anote lá que você comprou 3 pães hoje num papelzinho de padaria, num caderninho, não em um sistema necessariamente. Mas ele consegue chegar no final do mês e falar, você comprou 423 pães, vezes X, sua conta do mês é essa. Sim. Ele está fazendo ali, de uma maneira geral, uma empresa mais orientada a uma análise de dados. É a plenitude? Não é. Mas não queira escalar o Everest da base ao pico de uma única vez. Vai fazendo passos, vai construindo passos, vai mudando áreas. A hora que chegar para você um pedido de tomada de decisão, você como presidente, como dono, como fundador, talvez nas pequenas empresas até o próprio dono é o vendedor, né? Isso está muito misturado em organograma ainda em quem está começando, né? O que eu falo é assim, chegou uma pergunta para você, chegou uma tomada de decisão para você, antes de tomar a decisão por percepção, pergunta assim, eu tenho dados hoje na minha empresa que eu consigo tomar essa decisão analisando esses dados? Se a resposta for não, a próxima pergunta precisa vir assim, como que eu começo a coletar? Às vezes a tomada de decisão vai ser assim, eu posso dar desconto para esse cliente ou não posso dar desconto para esse cliente? Se eu nunca notei quantas vezes eu dei desconto para esse cliente, a minha percepção vai ser, esse cliente pede muito desconto. Então, ou eu vou dar para ele porque ele sempre pede mesmo, ou eu não vou dar porque ele pede muito. Mas a tomada de decisão fica muito na percepção. Agora, se eu tenho isso registrado, se eu vi que eu não tenho isso registrado, eu começo a registrar, eu posso usar isso até como argumento de venda. Olha, nas 3 últimas vezes que eu te vendi, você pediu desconto. Essa, infelizmente, eu não consigo. Sabe? Você começa a ter dados para você começar a tomar decisões e orientar seu discurso e as suas argumentações também baseadas nessas tomadas de decisões ou nesses dados de uma maneira geral. Então, o primeiro espere chegar a primeira pergunta ou a primeira dor que você vai sentir aí para tomada de decisão. Assim que você chegar lá, você pergunta, eu tenho dados em casa hoje para tomar essa decisão? Se a resposta for não, é onde eu começo a coletar. E aí coleta ali 1 mês, 2 meses, dependendo da sua pergunta, você vai ter que coletar 1 ano. E às vezes é uma coisa que você fecha uma vez por mês, então não adianta também analisar um dado, tem que analisar uma sequência maior de dados, uma amostra maior de dados para tomar de decisão mais assertiva. Então comece a coletar. Essa seria a próxima pergunta. Agora, se você já tem essa informação, se a sua segunda resposta, eu tenho esse dado em casa, aí a pergunta que eu vou te provocar é por que você não canalizou ele sabendo que você tem ele em casa? Estou tomando decisão ainda de uma maneira muito na sorte, muito no achismo. Muito no achismo. Muito no achismo. E, infelizmente, achismo pode destruir a sua empresa. Pode ser um tiro no seu próprio pé, né? Então, eu acho que essas 2 perguntas são perguntas importantes, assim, para qualquer tipo de empresa começar. Obviamente, tem empresas que têm um capital um pouco maior, já estão monetizadas, e tem investimento, até recursos no budget para investir em áreas de dados, de ciência de dados, de tecnologia e sistemas. Aí, o caminho aqui é procurar alguém que seja especialista, que consiga tracionar isso para você. A gente falou aqui sobre estar num berço de startup. Startup tem um grande problema de quem já viveu dentro de uma, inclusive,
que é a integração de sistemas, que é a análise de dados com todos os dados que são capturados e são desenvolvidos por uma startup. Por quê? Ela cresce muito rápido. Né? Então, uma startup, ela muda o seu modelo de negócio, ela muda suas estratégias, muitas vezes até potencializada pela metodologia OKR, de planejamento estratégico, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Né? Então, o tempo inteiro ela está coletando dados, o tempo inteiro tem áreas novas crescendo, sistemas novos sendo contratados. Chega um momento que ela tem uma dificuldade enorme de integrar tudo isso para tomada de decisão, analisando todo o 360 daquilo que ela tem de dados. Então, se uma startup está começando agora, separa um pedaço do budget dela de investimento para já desde o início desenvolver uma estratégia de dados, de integração, de coleta, de análise, de inteligência artificial, de auto machine learning, que também é outra seara que a gente pode ter outro podcast falando sobre isso também. Eu não tenho dúvidas que a hora que ela chegar no momento de scale up, ela vai estar muito mais preparada e muito mais governada, inclusive até capturando um investimento muito maior pela preparação que ela vai ter para demonstrar para as capital ventures, etc., do que o que a gente vê hoje no nosso dia a dia. O que a gente vê hoje muitas vezes são empresas que já são multimilionárias, já são unicórnios no mercado, mas quando você entra para dentro dela, você fala, como é que você toma uma decisão com isso tudo aqui assim ainda? Esses dias eu entrei dentro de um cliente que é bem grande hoje no mercado, e ele chegou para mim e falou assim, Guilherme, a gente tem 6 empresas. Até hoje eu não sei o meu estoque real. Porque eu tenho um pedaço de estoque ali, outro pedaço de estoque ali, outro ali. Aí, de vez em quando, esse aqui me fala que tem 10 canetas. Não é caneta, que eu estou trazendo como exemplo, né? 10 canetas, mas é que ele me fala que esse aqui deveria ter 11. Então, assim, é um furo enorme na tomada de decisão do que compra, do que vende, do que tem, do que não tem, né? Eu não estou falando de uma empresa pequena, estou falando de uma empresa de expressividade enorme a nível nacional. Né? E aí eu falei, mas por que você não tem isso? Porque eu não consigo conectar e integrar os meus sistemas. Isso era um ponto que eu ia te trazer agora dentro dessa tua fala. Eu vejo também algumas empresas, várias empresas na verdade, né? Não saindo das pequenas, indo mais para médias ali. Empresa bem estruturada, faturando bem e tudo mais, trabalhando em silos, sabe? Então eu tenho uma área comercial extremamente estruturada, cheia de software e tudo mais, em silo. Eu tenho a área de marketing em silo, RH em silo, então todo mundo em silo. E a grande dificuldade dessas empresas é conseguir fazer tudo isso se conectar e mostrar para a alta gestão realmente como é que a empresa está. O valor de tudo isso, né? Eu vi muitos founders e CEOs dessas empresas falando assim, cara, meu sonho é ver minha empresa numa tela. É isso aí. E eu não consigo ver a minha empresa numa tela. Eu te entrego isso. Boa. Aí, não, as brincadeiras novamente à parte, essa realidade é muito comum no nosso dia a dia. E não é só de startup, não é só de empresa pequena, é de empresa grande, empresa consolidada, empresa de 100, 200 anos, empresa que está nascendo agora. A gente vê essa realidade de uma maneira muito geral hoje no mercado. E cada vez mais, quando a gente olha para a história da administração como um todo, o caminho que a gente viveu no passado foi os departamentos terem budget próprio. Então, você chegar e falar, RH, agora você tem X milhões ou X mil reais de budget para você contratar o que você quiser sem precisar de uma aprovação. Aí o RH ia lá e contratava uma ferramentinha do tipo da Feeds, que você já entrevistou ele aqui, inclusive. Contratava a ferramenta Feeds, que traz lá toda uma gestão de férias, traz o humor do funcionário, um PDI, um desenvolvimento dele também, uma mini rede social interna também para celebração, mas aquilo não se conecta, por exemplo, com marketing. Aí se alguém, por exemplo, preencheu o humor ali que não estava muito feliz e o RH quer fazer uma comunicação para ele em massa, estou falando de uma empresa de talvez 3, 6 mil funcionários e não uma empresa menorzinha onde você consegue pegar o seu e-mail e mandar. Ele precisava exportar aquilo, aí o marketing precisa importar aquela lista e disparar o e-mail. É exatamente pela desconexão de sistemas. Mas isso veio muito por essa gestão, por essa administração, pelo avanço da administração de colocar budgets em cada um dos departamentos e dar autonomia. Silos e dar essa autonomia. O que está acontecendo hoje muito no nosso mercado é a gente ver que sistemas estão voltando para a área de tecnologia, mas não para a tomada de decisão se contrata ou se não contrata, mas a gestão e a governança e a integração daqueles sistemas está ficando com responsabilidade da tecnologia, a RH está fazendo o que precisa ser feito, marketing está fazendo o que precisa ser feito, mas a hora que dá um problema num produto de marketing, é TI que vai entrar em contato com o fornecedor e resolver o que está acontecendo ali. Não é mais área de marketing com essa autonomia. Então, eu acho que no tempo a gente vai ganhar novamente essa integração e tudo isso. Muito bom. Guilherme, obrigado.
Imagina. Vontade da gente ficar aí um tempão, né? Sem Batendo dúvida papo. nenhuma. Cada item que a gente falou aqui dá vontade de abrir um outro podcast, né? Sem Um outro dúvida. episódio só sobre isso. Mas muito obrigado por você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho, né, do seu conhecimento. O pessoal quiser saber mais sobre a Tocato, www.tocato.com.br. Tocato é T-O-C-C-A-T-O, são 2 T's, é de toque mesmo em italiano. Nos procure também em LinkedIn, Instagram, estamos presentes aí na maioria das mídias sociais. muito bom. E o evento? O evento www.dwexperience, sem o E, né, que a gente faz a brincadeira do X, ser o experience.com.br. Espero todos os ouvintes aí lá conosco também, vendo a ti no palco. Também estarei lá falando um pouquinho a respeito da temática. Vai ser um prazer estar com todos vocês por lá conosco. Muito bom, vai ser um sucesso. Vamos Sem fazer do dúvida evento nenhuma. um sucesso. Muito obrigado, tá? Mais uma vez por estar aqui com a gente. Ana também não apareceu, mas ela está ali do lado. Muito obrigado, Ana, também pela ponte. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pantec e nos vemos semana que vem com outro episódio.